Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, 8º dia, amém? 1º de abril, 8º dia. Eu sou o Senhor que te sara, amém? Glórias a Deus. Você deve, dia a dia, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que limpa, que remove as dúvidas, que traz cura, salvação, transformação. Palavra de Deus, amém? Aleluia. Eu louvo ao Senhor porque temos recebido milagres do Senhor, amém? Muitas pessoas têm testemunhado cura, e não só cura para a sua vida, mas também você está sendo renovado no entendimento para ministrar cura a outras pessoas, amém? Louvado seja Deus por isso, amém? Aleluia. Hoje já é o 8º dia, fica firme, amém? No jejum, na palavra, amém? É necessário repetir as palavras, os textos bíblicos, até que você esteja plenamente persuadido, 100% convicto que a cura pertence a você e você não precisa carregar aquilo que Jesus Cristo carregou por você na cruz. Amém? A justificação e a cura divina andam de mãos dadas na Bíblia. Amém? Pelo simples fato de que o pecado deu origem à enfermidade. O pecado é a raiz da enfermidade. Se o pecado é a raiz da enfermidade, a enfermidade é fruto do pecado, então se eliminarmos o poder do pecado, o poder da enfermidade também é eliminado. Amém? Aleluia. E o que é receber o dom da justiça? Crer que você, em Cristo Jesus, se tornou a justiça de Deus. É crer que você está completamente perdoado. Você está diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, sem nenhum sentimento de inferioridade, sem nenhum sentimento de débito. Você está em perfeita paz diante de Deus. Uau! Bem, e se por causa dessa graça de Cristo Jesus, amém? Isso é a graça, o favor que nós não merecemos. O pecado não tem domínio sobre nós, está escrito em Romanos 6,14, significa então que a enfermidade não tem mais domínio sobre você. Amém? Você precisa entender que a origem da enfermidade é o pecado. Por isso que Jesus disse àquele paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E depois Jesus falou: para que você saiba que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados, levanta e anda. E ele foi instantaneamente curado. Amém? Como dissemos, o que é maior, o pecado ou a enfermidade? Enfermidade, você pode encontrar cura pelos médicos, pela cirurgia, por uma medicina. Você pode encontrar por uma alimentação regular, adequada, por exercícios. Existe, sim, cura para o seu corpo através de outros meios. Amém? Eu já ouvi de uma irmã que foi curada só porque tomou suco de uva. Ela tomou muito suco de uva e aquilo curou ela de uma enfermidade. Amém? Louvado seja Deus, porque o Senhor disponibiliza vários meios para você ser saudável, porque Deus está curando. O diabo não, o diabo está destruindo a saúde, mas Deus está curando. Convença-se que a enfermidade tem origem no diabo, no pecado, e a saúde tem origem em Deus, o nosso Pai, no amor. Amém? A enfermidade tem origem no ódio do diabo pela vida humana, mas o amor de Deus traz a cura em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Nós precisamos renovar no nosso pensamento constantemente com esta verdade, em nome do Senhor Jesus, e o Senhor nos dará uma realidade, amém, para ministrarmos cura aos enfermos. Eu quero que você seja ousado para colocar as mãos sobre as pessoas, oferecer oração, amém, aos seus vizinhos, às pessoas aflitas do seu trabalho. Deus vai colocar muitas pessoas ao seu derredor. Seja ousado na fé para declarar cura sobre as famílias, amém? Declare cura. O Senhor Jesus, ele não perguntava se as pessoas estavam em pecado, ele não perguntava se as pessoas estavam em débitos, que eles tinham que resolver primeiro alguma coisa para poder receber cura. Nada disso. Todos que vieram a ele, ele curou. Isso significa que o Senhor cura
como demonstração do seu amor, independentemente da situação da pessoa, pecadores, ímpios, o Senhor cura, creia nisso. E a cura é um grande sinal para ele do amor de Deus, amém? Do amor de Deus na vida dele, aleluia por isso. Hoje, 8º capítulo, amém? Você já deve ter recebido aí nos grupos de WhatsApp, amém? O 8º capítulo e o tema é o substituto perfeito, amém? Aleluia. Vamos ao profeta Isaías, Isaías 53, verso 4 e 5, depois verso 10 e 11, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, louvado seja Deus. Certamente, é uma dupla ênfase, amém, na palavra de Deus, como Jesus dizia, em verdade vos digo, em verdade vos digo. É uma ênfase, certamente, aleluia, Deus, por amor a você, colocou sobre Jesus todas as nossas enfermidades, amém? As nossas dores levou sobre si. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Deus vai usar dores, Deus vai usar todas as coisas para que você seja um instrumento de salvação, de cura, de redenção na vida de outra pessoa. Amém? Ele foi ferido por causa das nossas enfermidades. Amém? E o verso 10 e 11 dizem assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Bem, eu posso entender, né, de maneira, sei que isso já é muito, mas Deus colocar a enfermidade sobre um filho. Fico imaginando, né? Meu filho, se ele levasse as dores e as enfermidades de todos, poderia suportar isso no sentido de saber que ele seria ressuscitado, apesar dos momentos de dores e aflição. Mas a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, como carne moída. Agradou moê-lo. Como que o Pai pode se agradar de Jesus, sendo, né, aqui moído a dor do Filho, fazendo-o enfermar, está escrito. Veja, Deus o fez enfermo. Então não foram as chicotadas dos soldados romanos que causaram as chagas e essas chagas nos curaram. Foram as nossas enfermidades. Deus colocou sobre ele as nossas iniquidades e as nossas enfermidades e as nossas dores e as nossas doenças. Ele não era doente. Jesus nunca adoeceu. Jesus nunca pegou uma gripe, Jesus nunca teve uma dor na articulação, nem os seus discípulos, enquanto andavam com ele, tiveram enfermidades, porque ele é o Deus que cura, o Deus que salva e o Deus que cura. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Deus o fez enfermar quando ele deu a sua vida, a alma, como oferta pelo pecado, veja, na cruz. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Olha, esse é Jesus. O Hebreus diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então ele viu a alegria de você ser salvo, de você ser curado. Aleluia. Amém? O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja que no mesmo ato da cruz, iniquidades, pecados, Jesus levou, mas levou também doenças, enfermidades. Aleluia por isso. Louve a cruz. Diga como Paulo, se eu tenho que me gloriar, gloriar-me-ei na cruz de Cristo Jesus, na qual o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Então, foi o Pai que o fez enfermar.
amém, foi o Pai. Lá estavam as nossas enfermidades. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, aleluia. Eu gosto de ver como as escrituras se cumprem, nas próprias escrituras. Isaías 53, ele profetiza a cruz. E a Bíblia diz em Mateus 8,17 assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Então veja, o profeta viu o futuro. Jesus, durante o seu ministério na terra, ele curou os enfermos, ele levou as enfermidades, expulsou o diabo, expulsou as enfermidades para se cumprir o que o profeta havia dito. Então, passado, profeta, presente, Jesus, e o futuro. Futuro, Pedro olha para a cruz e ele diz, carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém? Então, nós temos 3 testemunhas. O Senhor Jesus, o profeta e Pedro. Amém? Por boca de 2 ou 3, toda palavra e questão sejam decididas. Aleluia. Então, a Bíblia afirma que ele carregou. É errado carregarmos os pecados. Amém? É errado. Você não precisa carregar pecados. Ele levou os nossos pecados. Você carrega hoje a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você carrega o perdão completo, contínuo na sua vida. E é errado carregarmos nossas doenças. Por que doenças? Porque o diabo é o autor das doenças. E Jesus é o autor da cura na sua vida. Amém? Então ele levou para que nós não levássemos. Ele nos libertou de todo o cativeiro da enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o objetivo dele levar o pecado era o de tornar justos aqueles que creem nele. O objetivo de Cristo levar a doença era restaurar aqueles que creem nele como aquele que levou a enfermidade, levou as doenças. Então, o fato de Cristo ter levado o pecado tornou a justiça algo certo para nós que nascemos de novo. O fato de Cristo ter levado a doença tornou a cura algo certo para nós que nascemos de novo. Amém? Louvado seja Deus. A doença é má, a doença é maligna, a doença é do diabo. A doença traz tristeza e perdas. A doença traz pobreza. Ela torna escrava as pessoas que cuidam dos enfermos, os entes queridos que perdem noites e noites e ficam de pé trabalhando com os enfermos. Eles são roubados de alegria, de descanso. A enfermidade, ela não vem do amor de Deus. Deus é amor. A enfermidade é uma ladra. Ela rouba a saúde, ela rouba a felicidade, rouba o dinheiro que você precisa para outras coisas. A doença é um inimigo. A enfermidade rouba a presença de um pai, de uma mãe com seus filhos. Ela rouba isso. Ela destrói o futuro, a alegria de vivermos juntos nessa terra. Revolte-se contra a enfermidade, resista ao diabo e ela, a enfermidade, vai fugir de você, porque enfermidade vem do diabo. Amém? Quantas perdas, né? Eu mesmo perdi meu pai, tinha 6 anos de idade por causa de uma enfermidade. Então você cresce, né, sem a presença de alguém que deveria ser, né, um provedor, um modelo para você, por causa de enfermidades. Enfermidades são malignas. Eu não sei como alguns dizem ainda, é Deus que recolheu essa criança. Ela era uma florzinha e Deus viu a beleza dela e pegou ela e levou lá para o seu jardim celestial. Deus não está tirando vidas, Deus está dando vida, está trazendo vida abundante, Deus está trazendo longevidade, Deus está trazendo cura, amém? Então não deixe que a religião ou os fatos justifiquem, né, ou alterem a palavra de Deus. Provérbios diz, não te apoies no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Às vezes, nós queremos entender as coisas, mas não vamos entender todas as coisas. Contudo, nós devemos sempre confiar
Confiar de todo o coração. Quando você não entende nada, quando você não tem respostas, continue confiando. Amém? Porque o que a Bíblia diz é a verdade. O Senhor Jesus cura. Amém? O diabo que veio roubar a saúde. Jesus, no seu ministério terreno, curou a muitas pessoas. A Bíblia diz, eu coloquei aqui no capítulo 8 para você, que Jesus estava na sinagoga e ele observou que os outros não se importavam mais. Havia uma mulher que vivia encurvada. Imagina uma pessoa encurvada, ela só conseguia olhar os pés das pessoas, não conseguia olhar para o céu. Uma mulher que vivia numa posição rebaixada, com uma enfermidade, e ela estava na sinagoga. E ninguém se importava com isso, mas Jesus, ele viu a mulher. Ele se importa com aqueles que as pessoas já se acostumaram às vezes. Ele se importa com a sua dor, ele continua se importando com a sua situação, ele não esqueceu de você, ele está vendo você. Isso faz parte do amor de Cristo Jesus. Ele viu a mulher enferma, ele para o discurso, porque a mulher é uma filha de Abraão, porque a mulher é uma pessoa amada por Jesus. E Jesus diz, filha, vem até aqui, você está livre do seu mal, nada aconteceu ainda. E aí Jesus põe as mãos sobre ela, e ela se endireita e começa a dar glórias a Deus. E aí os fariseus, porque era dia de sábado, ficaram indignados com a cura no sábado. Eles se levantam e dizem, 6 dias você vem para ser curado, mas no 7º não. Jesus falou, seus hipócritas, o que tem mais valor, a vida de alguém, não deveria eu libertar essa filha de Abraão que o diabo trazia cativa por 18 anos. Veja, a origem da enfermidade. O diabo trazia cativa por 18 anos. Amém? Então Jesus é aquele que cura. Aleluia. Amém? E se ele curou no passado, ele continua curando hoje. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Há um grifo aqui. A todos os oprimidos do diabo. Todos oprimidos do diabo. Então, todos que chegaram enfermos aqui, a palavra de Deus diz que eram oprimidos do diabo. Então, veja, a enfermidade é uma opressão do diabo. Então, nós devemos resistir à enfermidade como resistimos ao diabo. Se você vira uma pessoa endemoniada, um demônio, falando, possuindo alguém, e você que tem autoridade no nome de Jesus, você vai ficar passivo, vai dizer, não, quer um chá, quer tomar um chimarrão, você quer um cafezinho, vou buscar, acalme-se, por favor. Então fique aí, não se estresse, vai falar isso pro diabo, vai falar isso pro demônio. Só quem não sabe quem é em Cristo Jesus pode ter uma ideia dessa. Eu já vi gente fazer isso, tentando acalmar o demônio, dando um copinho de água, etc e tal. Não, Jesus disse, em meu nome você deve expelir, expulsar demônios. Basta de falar, sai em nome de Jesus. E ele sai, porque a autoridade não é o que você é. A autoridade é o que você tem. Você tem o nome de Jesus, amém? O nome de Jesus te deu autoridade. Você tem a chave, né? Falando nisso, essa chave aqui que eu ganhei do irmão lá, né? Amém? Essa chave aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus, você tem a chave. O nome de Jesus é uma chave. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Estou pensando aí. Aleluia, vamos ver o que nós vamos fazer logo mais com isso para os irmãos, amém, mas bonita, ficou linda, chave, portas abertas, eu tenho uma muito grande, eu já mandei um postzinho no passado sobre aquela chave que tem uma história profética, né? Eu trouxe lá dos Estados Unidos, mas foi um arranjo divino, e essa aqui também reflete, amém, a aparência daquela lá. Louvado seja Deus. Então, o nome de Jesus é a chave que destranca as portas, amém? Que expulsa o diabo, que cura o enfermo. Você tem essa autoridade. Nós vamos reservar alguns capítulos durante esse jejum para falar do nome de Jesus. O maravilhoso, poderoso nome de Jesus. Amém? Então, Jesus andou por toda parte fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, não fazendo mal.
não andou colocando enfermidades como disciplina no povo. Pare de falar uma bobagem dessa, seja bíblico. Jesus curou as pessoas. Mas parece que Paulo tinha um espinho na carne. Claramente, Paulo fala que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Era um enviado de Satanás para esbofetear Paulo, para perseguir Paulo, para aprisionar Paulo. Paulo clama ao Senhor e ele diz para que ele não se ensoberbecesse com as grandes revelações. Então Deus, por amor a Paulo, antes que ele pudesse se ensoberbecer, amém, ele permite o espinho, mas Paulo clama ao Senhor e diz, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Cristo aparece para ele e diz, Paulo, alegre-se, porque na tua fraqueza, quando você não pode vencer a enfermidade, alegre-se no Senhor. Você não pode vencer essa situação financeira, alegre-se no Senhor. Você não se alegra pela enfermidade, você não se alegra pela dificuldade. Você passando pela dificuldade, passando pela dor, porque isso não pode ser permanente em você, você se alegra enquanto passa pelo problema. Essa é uma chave, amém? Por isso que Tiago diz, alegre-se, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então você passa, não é que você reside, que você mora, a tua vida, minha vida é uma vida de Jó, se coçando com caco, cheio de enfermidades e chagas, e nu, e deplorável, e enfermo. Não. A vida de Jó durou no máximo esse período, ele passou por esse período, no máximo, estourando 9 meses, mas a maioria dos intérpretes dizem 6 meses, que seja 9 meses. Mas Jó viveu 140 anos. 140 anos ele viveu, cheio de saúde, de riqueza. Era o homem mais famoso e rico do Oriente. Amém. Jó. É verdade que ele passou 9 meses terríveis, mas passou por isso. Não é o fim. Se você comparar o tempo, né, de paz, de alegria, de felicidade, é muito maior do que o período de aflição e dor. Porque a Bíblia diz que Deus tem para você dias felizes. O Senhor diz para que você esteja firme no dia mau. Então, mau é no singular, felizes no plural. Porque Deus programou uma vida de felicidade para você. Felicidade no casamento. Não aceite destruição no seu casamento. É o diabo que rouba, é o diabo que separa, é o diabo que destrói. Jesus vem fazendo bem, restaurando, curando, dando vida. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. 1 João 3,8 diz assim, que Jesus, né, o Filho de Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você também foi feito filho de Deus. Amém? Hoje, então, é a nossa vez de exercer a autoridade para desfazer as obras do diabo, para desfazer as enfermidades. Amém? Você tem essa autoridade em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Outros pensam que a enfermidade pode ser vontade de Deus, vontade do amor. Deus é amor e o amor, então, quer que você adoeça, que você perca um ente querido. Se o amor, ele é a origem, né, da enfermidade, então o amor se transformou em ódio. Não é mais amor. Se a doença fosse a vontade de Deus, o céu ficaria cheio de doenças e enfermidades. Jesus realizou a vontade perfeita de Deus. E ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Se Jesus curou, é Deus curando. Amém? Creia, continue confessando que você foi curado pelas feridas de Jesus. Louve o amor de Deus, Pai, por você. Ele já deu provas desse amor na cruz. A cura provém do amor. Receba em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar. No nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai.
Oh, a tua palavra nos limpa, a tua palavra é luz para o caminho, a tua palavra remove, Senhor, os pedregulhos do coração, de incredulidade. A tua palavra é viva e eficaz. E nós te pedimos, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra. Pai, enquanto ministramos a tua palavra, o poder dela opere nos corpos agora, opere na mente, opere no coração, de acordo com a semente, Senhor, da palavra, da fé, da cura, Senhor, na prosperidade, que cresçam agora e se manifestem os frutos dela. E os teus filhos que me ouvem sejam curados, os que estão enfermos, aflitos, sejam livres. Em nome de Jesus, eu expulso toda enfermidade no teu corpo, na tua alma. Eu ordeno, saia em nome do Senhor Jesus. E você viva o melhor de Deus. Você viva para cumprir o seu propósito. Viva saudável, que Deus te dê em todos os dias da sua vida paz, alegria, porque você está no reino da justiça do Espírito Santo. Isso pertence a você. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que o diabo foi derrotado na cruz. Ele não tem nada em nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Ana Paula, Alex, Nilza, Ivonídias, amém, Neila, aleluia, Rosana, Carlos, Nassara, amém, louvado seja Deus por vocês, amém, Enor, que estão aqui, não deixe de compartilhar a live para mais alguém, a voz está meio assim, panha, eu venho, aleluia, glórias a Deus, ministrando desde sexta-feira, aleluia, esse é um prazer imenso. Jorge, amém, Ágata e demais irmãos, abraço carinhoso a todos em nome de Jesus.